Olá, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos abordar a seguinte pergunta: por que precisamos da estatística? Hoje em dia, né, na nossa sociedade, praticamente tudo gera um dado, enfim, gera um rastro, né? Seja quando você curte um post no Instagram ou compartilha um vídeo, ou até mesmo passa simplesmente o seu tempo rolando feed, isso gera um rastro, né? Gera um dado lá para a plataforma, por exemplo. Ou seja, também quando você faz uma compra, por exemplo, né? Então provavelmente a farmácia da sua esquina sabe mais sobre sua condição de saúde do que o seu próprio médico. Então, em várias organizações, como por exemplo organizações governamentais, empresas, né, vamos dizer, bancos, hospitais, enfim, ou até mesmo plataformas digitais, todas essas organizações estão cercadas de montanhas de dados. E como que ela consegue extrair informação, né, ou seja, extrair valor de informação dessa montanha de dados? É através da estatística, né? Então, a estatística é a ferramenta que é utilizada para a interpretação de dados. Essa é a primeira parte da resposta. A gente vai ver mais sobre como responder essa pergunta nos próximos slides. Essa frase que tá sendo exibida aí, ela é de um economista famoso chamado Nate Silver. Na verdade, ele não é estatístico, né? Ele é economista e escreveu um livro muito interessante chamado Sinal e Ruído, que é uma leitura super prática para quem quer, enfim, aprender um pouco mais sobre a estatística no dia a dia, né? Então, assim, eu recomendo bastante esse livro. Nessa frase ele diz o seguinte, né? Os números não têm como falar por si mesmos, somos nós que falamos por ele, né? Isso de certa forma é verdade, né? Porque um dado sozinho não significa muita coisa. Quem dá significado aos números somos nós, seres humanos. Às vezes, né, a gente dá um significado bom, o que ajuda a tomar decisões melhores, mas outras vezes né, damos aos dados significado ruim, como quando interpretamos o dado, né, de uma maneira errônea ou puxamos para uma conclusão que não é verdadeira. E aí que entra a estatística. A estatística é a ferramenta que usamos para transformar dados em conhecimento. Uma ferramenta que precisa ser utilizada tanto com método, lógica e bastante cuidado, na verdade, né? A estatística é uma ferramenta bem poderosa. Bom, essa figura na tela, né, é uma capa icônica da revista The Economist, que mostra as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos como se fossem plataformas de petróleo, né? A ideia aqui é simples. O petróleo do século XXI é o dado, né? Então, ou seja, ela é a matéria-prima, vamos dizer assim, moderna, né? E quem sabe explorá-lo, né? Quem sabe explorar o dado, com certeza tem uma grande vantagem competitiva, né? Ou seja, consegue extrair muito valor dessa fonte. Hoje em dia, o volume de dados cresce de forma esmagadora. Algumas projeções sugerem que a quantidade de dados produzidos no mundo dobra a cada 2 anos, né? Então é meio assustador, né? Então é uma espécie de matéria-prima que ela não está estática, né? Ela vai aumentando ao longo do tempo. Os dados estão em todos os lugares, né? Então, por exemplo, na saúde, desde prontuários médicos, né, até estudos para desenvolver novos medicamentos. Na economia, por exemplo, quando queremos entender o impacto da taxa de juros nos investimentos das empresas, na indústria, através de, por exemplo, monitoramento de vendas, produção e demanda, e claro, aqui na internet, onde cada clique, cada busca que você faz no Google, por exemplo, enfim, cada segundo que você passa em uma página gera uma informação que vai ser, enfim, processada lá através dessas empresas de tecnologia. E por que isso importa? Porque transformar dados em conhecimento é essencial para tomar boas decisões no dia de hoje, né? Então, os dados têm um valor gigantesco, mas eles não falam sozinhos, né? Então, para isso, a gente precisa saber interpretá-los. E a ferramenta que utilizamos para isso é a estatística. Na prática, quando vemos um conjunto de dados brutos, ele não diz muita coisa para a gente, né? Então, pensa, por exemplo, numa tabela de peso e altura de várias pessoas, né, como está sendo exibida ali na parte esquerda. Só olhando para os números brutos, é difícil tirar alguma conclusão, né? Tudo meio abstrato. Mas quando aplicamos estatística, tudo começa a ficar mais interessante. É como se pegasse uma informação do jeito que está, que não faz nenhum sentido para a nossa mente, né, para a mente humana, e traduzíssemos de alguma maneira em algo que conseguimos enxergar, interpretar e de maneira a entender.
Mesmo olhando apenas um subconjunto desses dados, né, que está sendo exibido ali na parte esquerda, nunca a gente poderia imaginar que quando a gente, enfim, fizesse um gráfico com esses pontos, poderiam formar o que a gente está vendo na tela ali, um dinossauro, né? O que eu quero mostrar com isso, na verdade, é que a estatística nos permite revelar padrões escondidos que nos ajudam a interpretar o mundo real. Vamos ver agora um exemplo simples, mas extremamente real, de como a estatística pode ser utilizada para solucionar problemas no mundo real. Um famoso caso envolvendo um médico chamado Harold Shipman. Na verdade, o que esse médico fazia? Durante anos, ele causou a morte de diversos pacientes, principalmente idosos, tá? E fez isso de um jeito que parecia totalmente natural, evitando qualquer suspeita sobre eles. Essa história ela é contada com mais detalhes no livro A Arte da Estatística, do autor David Spiegelhalter. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele é estatístico também. Inclusive também um outro livro que eu acho excelente, né, de estatística aplicada. Então, ele para quem quer ver aplicações práticas na área, né? Então, assim, acho que vale muito a pena a leitura. Bom, mas enfim, esse livro, o próprio autor, ele participa dessa investigação, tá? Ele foi um dos especialistas chamados para analisar padrões de mortalidade, né, da mortalidade desse médico, com técnicas relativamente simples, tá? Ele não usou, né, enfim, pelo menos no livro ele não mostra nada muito elaborado. Ele conseguiu identificar indícios claros de que aquelas mortes não eram normais, né? Existia alguma anomalia naquele comportamento ali, levando a uma série de evidências que ajudaram a revelar os crimes do Dr. Shipman. Primeiro, foram analisadas as ocorrências de morte dos pacientes de acordo com o ano da morte no eixo X, representado ali no eixo X através do ano, e a idade do paciente no eixo Y, né? A princípio, fica claro um padrão, né? Que a maioria das vítimas eram de pessoas idosas, geralmente entre 65 e 90 anos, né? Então, geralmente está nessa faixa. Enfim, já sabia que eram pessoas idosas. E, de fato, eu acho que isso também ajudou a encobertar mais o crime, né? Por um tempo. Depois, tem um outro detalhe curioso, né? Se a gente olhar em relação ao tempo, né? Entre 1990 e 1992, que está sombreado ali agora, o número de mortes praticamente desapareceu, né? Isso coincide com um período que o médico mudou de clínica, na verdade. Antes ele trabalhava em uma clínica compartilhada com outros médicos e depois disso ele passou a atuar em uma clínica própria, né? Então, assim, uma clínica que só ele atuava como médico. Bom, a interpretação mais plausível, né? Os dados não dizem isso, mas a interpretação mais plausível quando estava perto de outros médicos, suas ações pareciam despertar suspeitas, então ele decidiu sair desse consultório compartilhado e criar seu próprio consultório. Quando ele passou de trabalhar de forma mais independente, o número de mortes, né, ele aumentou novamente. Se a gente perceber, o ritmo de morte cresceu, né, depois dessa pausa ali, né, onde não tem dado, né? Acho que isso evidencia que, enfim, que de fato ele está compartilhando o consultório com outros médicos, isso de fato coibia um pouco a ação dele, né? E depois, quando ele começou a atuar de maneira sozinha, ele, enfim, a proporção a frequência de mortes aumentou bastante. Uma outra análise importante foi a comparação da proporção de mortes por hora do dia. O gráfico vermelho representa as mortes do Dr. Shipman e o gráfico em azul representa ali a morte de outros médicos, né? Então seria o comportamento, vamos dizer assim, padrão dos médicos. E aí surge um padrão bem claro, né? Entre meio-dia e as 15 horas, o que acontecia? A frequência de mortes associadas ao Dr. Shipman é muito maior, né, que em relação aos outros médicos. Ou seja, a maior parte dos óbitos ela ocorria no começo da tarde. Esse dado, novamente, esse dado isoladamente não explica o motivo, mas investigações posteriores da polícia revelaram que o Shipman costumava fazer visitas domiciliares após o almoço e muitas vezes ficava sozinho com os pacientes. E esse padrão de horário, combinado com outras evidências, reforçaram ainda mais as suspeitas sobre o Dr. Shipman. Eu sei que essa é uma história triste e pesada, mas o ponto aqui não é o caso em si, e sim o poder da análise de dados, né? Com uma investigação relativamente simples, sem fórmulas complicadas, enfim, sem matemática avançada, apenas com gráficos bem feitos, já foi possível perceber padrões importantes e levantar suspeitas. Isso mostra como a estatística pode contar histórias, né, através de gráficos, por exemplo. Não só através de gráficos, né, mas também com uma série de medidas, né, como, por exemplo, médias, enfim.
Então, vamos voltar à pergunta do começo. Por que precisamos da estatística? Porque ela nos ajuda a enxergar padrões e tendências que não são óbvias nos dados. Assim como vimos no exemplo do Dr. Shipman, às vezes o padrão está ali, mas só aparece quando analisamos os dados de certa forma. A estatística também é essencial para testar hipóteses. Quando temos uma ideia sobre como algo funciona, não basta achar. A gente coleta dados, analisa e verifica se faz sentido aquilo, né? Um outro ponto importante é que ela nos permite entender fenômenos complexos, por exemplo, como a economia, né? Então, como os juros influenciam investimentos, como o consumo influencia o emprego, enfim, como tudo se conecta. É claro, ela é fundamental para decisões públicas e organizacionais, seja por políticas públicas, saúde, educação ou até mesmo dentro de empresas. Hoje nada sério é decidido apenas na base do eu acho, né? Ou seja, pelo menos não deveria ser, né? Enfim, acho que esse padrão está cada vez sendo mais comum. Quanto mais usamos dados e ciência, mais segurança temos nas nossas decisões, né? Por isso que é importante usar dados. Por fim, sempre que temos um dado, precisamos pensar no contexto que ele tá inserido, né? Ou seja, o que ele representa, qual pergunta tentamos responder. Né? A estatística ela entra justamente para dar sentido aos números e transformar os dados brutos em entendimento e, de alguma maneira, ação. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.